Pai do Senhor, família pela fé, mais uma vez estamos aqui diretamente do nosso estúdio para dar mais um início a um podcast. Para você que não conhece o Pela Fé Podcast, seja muito bem-vindo a esta casa. Para você que faz parte da família, meu muito obrigado. Sempre peço para você estar ali curtindo, acompanhando as nossas redes sociais, porque diariamente está sendo postado vídeos interessantíssimos e cortes aqui dos convidados e dos episódios que são gravados aqui no estúdio, para que você acompanhe semanalmente ali o que aconteceu aqui. Por gentileza, sempre peço para você compartilhar, curtir, sempre estar acompanhando a página do Pela Fé em todas as plataformas, porque sempre tem um conteúdo legal e abençoado para a sua casa. E hoje não é diferente. Estamos aqui mais uma vez e hoje o nosso convidado é o nosso amigo pastor Carlos Cardoso. Seja bem-vindo, pastor Carlos. Mais uma vez, obrigado. Fala, seu Maicon. Estamos aqui, depois de alguns meses, né? Pela fé. É questão de tempo mesmo, né? Senão a agenda não bate. Difícil? Mas a alegria estar aqui de novo. Tenho certeza que vai ser um podcast abençoado. Maravilha, obrigado, porque já tínhamos tentado algumas vezes, né? Só que mediante a correria sua e agendas e viagens, né? Você esteve pregando para fora a princípio. Sim. E aí acabou não dando certo. E hoje estamos aqui para essa tua batalha. Hoje você está numa batalha aqui em Curitiba, né? É o terceiro já. Tem mais um depois aqui? Tem. Glória a Deus por isso. Nós vamos aproveitar o momento aqui. Pastorzão, veio bem de viagem, tranquilo? Na benção, graças a Deus. Bem de Joinville? Joinville, cedo, né? Saí de casa era 7 e pouco da manhã. Eu fui gravar na Fazenda, o Fábio gravou na Fazenda Rio Grande agora de manhã. Eu vi lá. 10 horas foi o episódio da Fazenda, né? Eu fui lá em Itaperuçu. Nossa, da Fazenda Itaperuçu, viagenzinha. Itaperuçu deu quase 1h50. Gravou um Itaperuçu também? E agora estamos aqui em São José. Eu acho que era mais fácil sair de Joinville para Itaperuçu do que da Mas Fazenda Rio Grande. Não, Deus tem dado a vitória. A família tudo bem? Na bênção, tranquilo? Na bênção, graças a Deus. Maravilha. E esse ano, o que espera-nos para esse ano? Já chegamos na metade do ano. Pois é. Você sabe que eu sempre falo muito do tempo, né? Tá passando muito rápido. A gente tem a questão do tempo como profético, né? Que Jesus falou, né? Que se não abreviasse o tempo, até os escolhidos se perderiam. E todo mundo sabe, né? Ano eleitoral e ano de Copa, passa quando você voando, pisca, né? você tá no ano novo, né? Só que tá normal, as pessoas... Existem duas coisas, mas a questão do tempo. Uma questão é a tecnologia acelerou. Então, assim, o nosso cérebro está muito acelerado por causa da conexão com a tecnologia, né? Então, quando você está num ambiente em que não tem conexão, parece que o tempo não passa. Mas quando você está... Não sei se você já reparou, por exemplo, o pessoal vai para uma roça, vai pescar, parece que o tempo não passa. Agora, quando você está conectado, acabou. Então, tua vida... Demora para passar. Então, quando está conectado, passa muito rápido. Passa rápido. rápido. Quando tá no mato... Então, existe essa conexão, acelerou demais a gente. Por isso que as pessoas que foram presas, por exemplo, eles falam que o tempo não passa. Porque... Imagina parado, ficar um ano ali sem... E você sabe, por exemplo, eu estive na Europa, e o pessoal da Europa concorda. Lá o tempo passa mais rápido que aqui. Existe alguma coisa lá na Europa, lá, quando você pisca, o dia acabou. Mas... A Europa passa mais rápido que aqui? Mais rápido que aqui. Mas não sei por se quê? é o lugar do continente, aonde está localizado. Contar Você morou em Portugal? Morei. Contar algo que eu fui agora no passado em Portugal. Minha filha foi... É o hábito, né? A gente tem a comunidade nossa, família em Lisboa, região de Lisboa, Oeiras, a região metropolitana. E vira e mexe, tô lá. E o ano passado estive lá, fui no meio do ano. Ano passado, retrasado, estive lá. E aí, quando eu tô chegando no Pastelzinho de Belém, em Lisboa, Sim. Muito bacana. Minha filha olhou para mim, pai, o sol daqui parece que é mais amarelo. A minha filha, isso eu acho que é um posicionamento. Sim. O continente... é muito rápido. E ela falou isso para mim, achei bem bacana assim de falar, porque ela, pegando o gancho que você falou agora, de tempo passa talvez mais rápido, e ela falou isso. E aí, existe muita coisa que a gente tem que refletir sobre estar em julho já, né? Primeiro o que eu fiz da minha vida em 7 meses. E tem muita gente que não fez nada. Tipo assim... Se arrastou, né? Hoje eu vi vários insights, né? Gravando e se conectando também. O que é a Matrix, né? A gente parece que está preso dentro de uma realidade que não é realidade. Que é
a normalidade das coisas. Por exemplo, a gente tá preso em acordar, trabalhar, ir para a igreja e voltar para casa. E isso vira aquela rotina. Você acorda, dorme, e aí você não produz nada novo, não faz nada novo. E você quer resultado diferente. Esse que é o problema. Não tem como. Você não faz nada por onde, mas quer o resultado. Você quer o resultado. Outra coisa, Maico, por exemplo, o Brasil. Né? A gente teve aquela polêmica do vídeo do menino lá dizendo né? A gente trabalha do Lincoln lá. Uhum. E do mineiro lá, não sei que lá, mineiro. Que o Lincoln imitou o vídeo e tal. Só que, por que o povo se identificou com os dois vídeos? Tanto com o original, que é do mineiro, como do Lincoln, né? Uhum. Que expressou Sim, o trabalho, não vê. Porque é a realidade do Brasil. Aquilo ali é uma realidade de todo brasileiro. Que é o quê? Você se mata e você não vê resultado do que está fazendo. Ele fala no vídeo, né? Ganhar R$150. E aí vai no mercado e 50, por exemplo, reais o quilo de uma carne. Aí como você é que não você consegue. Então, que os dois vídeos é meio que idêntico, né? Na verdade foi um plágio, né? Acho que foi um plágio, não foi? Sim. Não sei se ele confirmou. Sim, não tem como não falar que foi, o mineiro lá soltou primeiro do que o Link e tal. Só que, o que nos prova a visão de mundo que a gente está vendo hoje? É uma prisão. Na realidade, a gente é escravo livre. E você sabe que todo esse projeto, muita gente acha que é teoria da conspiração. Em 1913, Rockefeller já era o homem mais rico do mundo. 1913. 13, antes da Primeira Guerra Mundial. E aí o mundo estava caminhando para industrialização. Indústria. Verdade. E aí o que ele fez? E o que a gente está falando aqui, existe documentos, tá? Isso não é teoria. Ele criou um método de ensino para domesticar as pessoas para ser a classe operária. Então, no documento, ele tira a questão de criar filósofos, cientistas, pensadores, artistas, mas que as pessoas seriam dóceis no âmbito do trabalho. E se criou o modelo escolar que nós temos hoje. Aulas de 40 minutos, uma sirene toca. Muda o professor ou muda a sala. Uma pessoa falando e todo mundo ouvindo. Você sai do âmbito da escola, da universidade, você vai para o trabalho. Quem trabalha em empresa é o quê? Uma sirene que determina a tua entrada. Hora do almoço, hora de saída. Você tem um chefe que comanda. O modelo muda, mas o aspecto que você aprendeu. E aí existe algo... O modus operandi é o mesmo. É o mesmo. Entendi. A sirene tocando, você mudando de tá turno. Ali... Entendeu? Eu fui programado para ser obediente e não ter riqueza. É isso mesmo. Então, muitas vezes a pessoa... A gente sabe, eu acredito que você como empresário conhece, tem muita gente que tem potencial de produzir 100 vezes o que ele produz sendo escravo de um patrão. Só que qual é a ideia que vendeu para o brasileiro? Você tem que trabalhar numa empresa de carteira assinada para você ter 13º, a segurança, para você ter segurança, que né? É a CLT da vida. E se aposentar. Aí você passa um ciclo de mais de 50 anos trabalhando, se aposenta e você vê que você perdeu boa parte da tua vida dentro de uma indústria, gerando riqueza para os outros e não gerando tua própria riqueza. E você foi programado para isso. Não rompe. Pessoa programada para não romper. Não romper. Então, veja bem. E aí, quando você olha... Vamos ampliar, não vamos tirar só a classe operária. Médicos, advogados, e empresário, está todo mundo endividado. E qual é essa realidade, todo mundo endividado? No Brasil, nós estamos com 80% da população endividada. Fechamento de empresa está nas alturas. Está todo mundo fechando empresa. Só que o governo mascarou isso de uma forma que ninguém... Porque ele diz que tem o índice de desemprego está lá embaixo. Ah, mas não tá? O que o governo colocou? Bolsa Família como empregado. Como a pessoa tem renda, ela está como empregada. Mas ela não está empregada, ela está recebendo auxílio do governo. Então, a pessoa que recebe auxílio do governo, ela está tendo como assistida. E o assistido ali, eles colocaram um termo como que estivesse empregado. E é fake news. Quer dizer, ela não entra no índice de desemprego. Desempregado. Você está entendendo? Então, por isso que a taxa de desempregado no Brasil, teoricamente, está muito baixa. Não existe. E você vê que o que falta hoje, você como empresário, está faltando mão de obra. No Brasil inteiro. Acabei de vir do Ceará com um empresário que está lá com um monte de gente de... Como é que ele falou? Com tornozeleira.
com a anel de baixo. Ele falou, tem que contratar, porque eu não tenho como... Eu não tenho mão de obra, então eu tenho que contratar quem tá com tornozeleira. Não tem mão de obra. Mas por que as pessoas não querem ir pro mercado de trabalho? Para não perder o benefício? Para não perder o Bolsa Família. Então, veja bem, e aí a pessoa ela se acomoda com a migalha e o trabalhador mesmo, né, que tá ali na batalha, lutando para romper, ele não vê saídas, pessoal. Só que existe N coisas que acontecem... Várias camadas, né? Porque o que acontece? Você sabe que foi feita uma pesquisa, né? Hoje a gente tem que dar dado científico para tudo. Então, vocês podem entrar aí e pesquisar, mas e o que eu vou falar aqui é pesquisa. Então, eles foram num shopping, né? E no shopping pegaram classe baixa e classe alta. E deram a mesma proporção, fizeram um questionário sobre um carro quebrado. Daí, por exemplo, o carro quebrou, isso foi nos Estados Unidos, o conserto custou $150. E aí, diante do conserto, eles fizeram várias perguntas. Essas perguntas que eles fizeram, elas vão mostrar como é o QI da pessoa diante daquela dívida, $150. O que acontece? Quando falou $150, tanto o rico como o pobre, tranquilo, a gente dá um jeito, paga e tal. Quando eles fizeram a mesma questão com um conserto do carro de $1.500, para ver a reação, o QI do rico diante da situação do $1.500 e o QI do pobre. O rico, tranquilo. Ele tem condições, ele paga. O pobre, o QI dele caiu 13 pontos. Perturbação mental. Então, quanto maior a diversidade for, o pobre não está preparado para se virar. O que isso significa? É a mesma coisa que você não ter dormido a noite toda ou ter se embriagado com bebida. 13 pontos de queda de QI. A diferença é bem grande. O brasileiro está debaixo dessa pressão do endividamento. Então, ele não consegue produzir porque a mente dele não enxerga uma saída. Por que todo mundo se identificou com o vídeo? Porque está todo mundo esgotado. Cansado desse sistema, desse peso. Corre, não, né? Não sai do lugar. Só que, né, aproveitar aqui que o vídeo do Limpa, por mais que foi fake news e tal, ele traz esse despertamento. Até que ponto eu sou eu quero viver isso? Mas a pergunta que eu lhe faço é, o vídeo dele, tudo bem que foi um plágio. Não vou dizer que foi fake porque talvez seja aquilo que ele está vivendo também. Sim. Ele só replicou, também não estou defendendo ele, só estou fazendo um comentário. Sim. Mas, mediante a circunstância dele ter feito uma repostagem com a mesma fala, não é porque ele estava indignado também? Então, ou ele foi oportunista? Existem muitas questões que veio aí, né? Que o pessoal que é especialista em golpe viu, né? Que ele tinha casa, tinha apartamento, renda alta. Ele já era um cara bem teoricamente. O próprio vídeo dele, com renda ganhando $900 no Kawaii, ele recebe do YouTube, recebe do TikTok. Ele tem monetização nos canais dele. Pro pessoal fazer canal, que gera renda e tal. Então, assim, tem vídeo dele vendendo uma casa... Tem um vídeo dele mostrando um apartamento. Em outras palavras, não é um quebrado, então? Sim. O cara que ganha R$150 o dia, que nem ele fala no vídeo. Ali você vê que não condiz com que ele já tinha propagado aquela fase. Também não sei, né? Vai que o canal dele desmonetizou, estava trabalhando. Então, assim, são N situações que não teve nem posicionamento. Mas essa frequência de pressão por causa de dinheiro... ela faz com que a pessoa segue, ela não enxerga. Você está entendendo? E aí, resumindo, como é que foi o americano que esses 13, pegando lá a experiência que foi feita nos Estados Unidos no shopping, como é que o rico se saiu? Tranquilo. E como é que o pobre se safou? E a mente dele... bugou. O que eles fizeram? A mente não consegue produzir. Então, é uma mente escrava. Ela, tipo assim, não tem saída, então, sob pressão, o QI baixa. Não acha uma luz no fim do túnel. E você fica travado ali. Mas isso começou com os Rockefeller, então? E aí, todo modelo educacional, modelo farmacêutico, modelo medicinal, modelo alimentar é Rockefeller. Até o farmacêutico? Sim. Por exemplo, quando você pega a família real britânica, o rei Charles não estava com câncer? Esses dias estava com câncer. Ele não fez quimioterapia. A mídia teve o prazer de dizer que ele não fez quimioterapia. Como é que a elite se trata? Com homeopatia. Remédio natural. É o mesmo que a mulher está fazendo aqui, a doutora Débora, não? Não,
Como é que é o nome da doutora Débora que está fazendo as pessoas andar de volta? Sim, ali é uma questão científica, né? Que ela pega algo... Mas o que é a questão homeopática? É chá. É produtos da terra. Eles não tomam química. Remédio farmacêutico tem resíduos de petróleo. Quem é que é o produtor de petróleo na época que foi criou? Então, veja bem, é proibido um médico receitar qualquer coisa natural para um paciente hoje. Antigamente não tinha um monte de gente vendendo chá medicinal na rua? Nos interior do Brasil ainda tem, né, pastor? Tem, Manaus tem muito. Tem muito, Manaus, né? lá eu acabei de vir lá no mercado municipal de Manaus, tem muito. Mas você vê, eles proibiram. Em cidades aqui, Curitiba mesmo, tinha muito. Tem. Hoje não existe. Eu estive em Rondônia, na cidade da minha esposa, bem em Cacoal. O senhor deve ter ouvido falar. Já estive lá. Então, eu estive lá há uns anos atrás e minha filha estava com uma tosse assim absurda. Acho que mudança climática, enfim. E minha tia, tem um xarope aqui. Trouxe um xarope lá, mano, sei lá de onde natural. O xarope acho que cura até câncer, aquele xarope. A minha filha tomou 2, 3 vezes, ficou, eu trouxe embora. Claro, já acabou, porque não se tem aqui. Eu trouxe até de lá. Porque ali tem coisa indígena, tem coisa... um monte de coisa. Você lê o rótulo aí, é infinito. Aí, veja bem, eles vendem a ideia da quimioterapia, do remédio para nós, e você é proibido usar medicina homeopática, que é usar os próprios elementos da terra para... Então, veja bem, hoje, quando o médico te receita, o CRM dele vai estar lá na receita, o farmacêutico vai clicar o CRM e a indústria farmacêutica sabe até quanto de remédio aquele médico vendeu. Ele ganha? Pode ver, esses dias lá em Araquari, eles estavam, em Santa Catarina aqui... Araquari é do lado de Joinville. Né? Eles estavam indicando o mesmo remédio para todo mundo. Quer dizer, indústria farmacêutica. Você está entendendo? Então, assim... Quando você vê, daí quando você vai para a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, talvez você não saiba, né? Então, a indústria alimentícia era a Monte Santo e a indústria farmacêutica era a Bayer. A Monte Santo fez uma fusão com a Bayer. Então, Bayer e Monte Santo é a mesma empresa. Então, a mesma empresa que fornece o alimento é a empresa que fornece o remédio. Só que a empresa, hoje o agronegócio, se você ter seguidores aqui que trabalham no agro, é proibido o agricultor vender comida, vender produto que não tenha semente da Bayer. Tem que ser da Bayer sementes. Porque a semente é geneticamente modificada. Então, a alimentação, eles modificaram a genética da alimentação para mudar a genética humana e domesticar o homem. Quando você fala de água, por exemplo, flúor na água, é metal pesado. Isso não é para calcifica o cérebro. O pneu da gente, Sim. Certinho. Já ouvi falar sobre isso. Isso, o prejuízo do flúor na água, de resíduo de petróleo... Na escova de dente, na pasta de dente. Escova. Tudo isso não é teoria, é realidade, é para domesticação. E da onde que surgem essas ideias? Quem que é o cara, o arquiteto disso tudo? Qual que é a ideia por trás? É para dominarmos e fazermos... domesticar e, por exemplo, quando você pega a questão da indústria, era para formar trabalhadores para morar próximo da empresa e ser totalmente submisso para receber um salário. Tem estourado uns videozinhos aí agora recente falando também que nós dormíamos em 2 fases. O ser humano antigo dormia em 2 fases, ou seja... 4 e 4. 4 mais 4, intervalo de 2. Diz que depois que veio a ideia das indústrias, que é depois da 1920 para frente, um pouco menos, o país mais ou menos. Cara, eu estudei sobre esses dias. Você sabe, Freud é o psicanalista. O sobrinho de Freud pegou todo o ensinamento de Freud e ele trabalhou no reverso, que está ligado a essa questão aí mudou tudo. Então, por exemplo, o nosso inconsciente ele é ativado e atraído por coisas que a gente nem imagina. E quem começou a propaganda foi o sobrinho de Freud. A ideia dele é a indústria da propaganda hoje. Que é o quê? 2 coisas. Eu vou dar o exemplo do bacon. A indústria de carne americana queria vender bacon. E chamou ele. Ele chamou um grupo de médicos para dar base científica que o café da manhã era a melhor alimentação e que as pessoas tinham que encorpar a alimentação. O que colocaram?
o bacon. Daí fizeram o comercial com um prato cheio de bacon e ovo. E os Estados Unidos é um dos maiores. Todo café da manhã americano tem o quê? Bacon e ovo. E arroz E todo doce. mundo achou a ideia, doce, né? achou a ideia maravilhosa. Aí veio a indústria do tabaco. Pode falar. Mas isso não é uma cultura inglesa que veio? Porque Então, eu estive na Inglaterra e o café da manhã sim, inglês também então, tem bacon, tem... Mas veio dessa época, veio da indústria do comercial. Eles colocaram uma ideia que não existia. Você tá entendendo? A indústria do tabaco queria que mulheres fumassem, era um tabu mulher pegar um cigarro. Era até deselegante, né? Ele fez o comercial de mulheres fumando e acenda a sua liberdade. O que ele vendeu? A pessoa esquece de todo o prejuízo que o tabaco gera. Faz. A pessoa esquece todo o prejuízo que o bacon, a gordura traz. Por quê? Porque ela acredita, eu estou livre. E o fechamento da janela do sono, que dizem, né? Essa questão aí, que você dormia 4 horas e você tem uma janela de 2 horas, que é onde mais o teu consciente opera no conhecimento. Era onde as pessoas criavam, estudavam. E quem é que mudou isso? A indústria de colchão. E eles pegaram também uma base científica, entre aspas, que o ser humano precisava dormir 8 horas por dia. E isso é mundial. Todo mundo diz que nós temos que dormir... 8 é mundial. Entendeu? 8 horas, 8 no mínimo horas. 8 horas. E aí agora de 7 a 8 horas. Então, o que acontece? Para vender colchão, fechou a porta do conhecimento, que seria esse intervalo. Que antigamente também todo mundo dormia cedo. Mais cedo também, né? Sim. Vamos ser honestos. A pessoa 10 horas da noite, 9h30, tava dormindo. Outra questão, quando você estuda sobre isso, você fica doido. Por exemplo, quem diz pra você que você precisa comer 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia? Não existe isso, na verdade. Antigamente as pessoas comiam 1 vez por dia e tava tudo bem. As E pessoas não eram gordas. É porque o corpo ele faz a autolimpeza dele, né? Ele precisa. Senão ele vai gastar energia só fazendo a digestão. E hoje nós estamos aí com... E o que acontece? Indústria da alimentação, indústria farmacêutica, indústria da escola, ela é uma programação. Então, tudo é intoxicação. Fez me lembrar de uma música que, para as irmãs que acompanham pela Fé Podcast, as antigas, existe uma novela chamada O Rei do Gado. Acho que todos ouviram essa novela, muito famosa. E a música de abertura da novela é a música do... me esqueci o nome do artista, famosinho, Zé Ramalho. Aonde ele falava, eu, o povo marcado e povo feliz. A música do Zé Ramalho, já de abertura da novela O Rei do Gado, ele já falava sobre eu, vida de gado. Vida de gado. Povo marcado e povo feliz. Você já tinha prestado atenção nessa música, E não? não é a mesma coisa que a gente tá falando aqui. Não, que a gente me deu um gancho aqui, por isso que eu... Porque eu sempre comentei essa música com as pessoas próximas a mim. Acho que aqui no Pela Fé nunca falei isso em podcasts algum. Eu falei, cara, sempre achei estranha a música do Zé Ramalho. De 20 anos atrás, talvez mais. Quanto tempo essa novela? 25, 30 anos atrás. E a música, tipo, tudo bem, a novela legal, de gado, enfim, não vem ao caso. Mas falando a letra, o povo marcado, e povo feliz. Por que povo marcado? Vida de gado. Nós temos aí, pegando o gancho que o senhor está trazendo pra gente, nós vivemos então como gado. Temos o horário de entrar no trabalho, horário de sair, horário de entrar na escola. Prova? Pandemia, quando começaram a dar a vacina, como é que eles chamavam? Imunização de rebanho. Chamaram o povo de rebanho na cara dura e ninguém retrucou. Caramba, é verdade. Imunização de rebanho. Chamaram o povo de verdade. gado na cara dura, mundialmente. Imunização de rebanho. E isso foi muito claro. É verdade, é verdade. Olha, não tinha feito o clique disso, é verdade. Imunização de rebanho. Você tomou vacina, você tomou? Não. É até perigoso pra mim, mas não tomei, não. Não, é perigoso. Cai lá e fala com você. Mas não tomei. Mas a gente tem visto de fato, então, que já há muito tempo, para estarmos onde estamos hoje, eles já há muito agenda... tempo. É tal famosa Agenda 2030 ou nada a ver? Também. Hoje tudo tem tudo que você vê hoje sobre, por exemplo, renda básica universal 2030, fim de mil, eu vou colocar até bilhões de emprego 2030, recursos naturais da terra, né, escassez 2030, tudo está programado para 2030.
E aí a ONU tem uma ideia que até 2030 nós temos que ter um mundo perfeito, um mundo com educação, um mundo com saúde para todos, um mundo com energia limpa, um mundo com igualdade de gênero, um mundo com empoderamento feminino, um mundo que parece um país das maravilhas, né? A Suíça. Mas qual é a ideia por trás de tudo isso? Redução populacional. É impossível você oferecer o mundo que está sendo oferecido sem perceber uma redução populacional drástica. É absurda. Drástica quanto? É bilhões aí de pessoas. Nós estamos quase em 7, já chegou a bater 7? 8? Já somos 8. Nossa. O que acontece? Eu digo que a redução populacional, ela é bíblica. É bíblica? Ela é bíblica. Apocalipse 6:8, a Bíblia diz que o cavaleiro amarelo, a Bíblia diz que a morte e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra com fome, peste, feras e violência. Uma quarta? Dá mais de 2. Dá. Apocalipse 9:15. A Bíblia diz que demônios serão soltos e vão matar 1/3 da população mundial. Então, num selo e numa trombeta, veja, Apocalipse 6 é selo, Apocalipse 9 é trombeta. Vai morrer aí quase 4 bilhões de pessoas. Um é 1/3. Então, quando você olha para essa agenda e olha para a profecia, a gente sempre tem que entender isso quando olha para a profecia. Os homens só estão obedecendo o que está escrito. Eles não estão fazendo nada além do que está ali. Então, eles acham que estão programando tudo, mas eles só estão obedecendo. Isso que eu ia falar, na verdade eles estão programados para isso. Eles acham que é eles o dono da... Mas eles estão obedecendo porque tudo converge para o cumprimento profético. Das escrituras. Então, a profecia, ela está se cumprindo e vai se cumprir. E na sua concepção, meu pastor, falta muito? Apesar que 2030 tá aí, né? Mas assim, falta muito no sentido, na sua visão ótica, assim, de conhecimento sobre as causas bíblico, profético, escatológico, teoria da conspiração. O senhor acha que isso não é nem teoria, isso já é conspiração pura. Mas tudo também, a Bíblia diz que não acontece nada sem Deus revelar aos pequeninos. Então, de uma certa forma, a gente sabe que Deus está trabalhando. Mas falta muito para isso acontecer na sua ótica? Tipo, arrebatamento, aí Jesus voltar a buscar a igreja? Então, eu tenho dito assim, a volta de Jesus, a gente tem que estar pronto para ela. Biblicamente, a Bíblia diz que assim como nossos pais, né, morreram acreditando, nós devemos continuar crendo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas eu tenho dito muito que o mundo está muito estranho. No âmbito da natureza, né? A gente está num mundo muito estranho. No âmbito econômico, nós estamos numa bolha econômica que vai explodir. E a probabilidade de uma pandemia ela é gigantesca. Novamente? Novamente. Diz que está previsto 2027, é verdade? Ou 26 ou 27? Eu acredito que pode ocorrer até esse ano. Esse ano ainda? Diz que está uma previsão aí tem muita coisa das conversas falando que talvez uma nova pandemia. Então, assim, o que a gente precisa entender? Duas questões. Primeiro, o que a ciência diz. A ciência comprova o Apocalipse. Então, não adianta você pegar e... Então, a ciência só colabora com aquilo que está escrito, né? Todo mês de janeiro eles publicam o relógio do Apocalipse. É um relógio que é anunciado mundialmente a quantos minutos nós estamos da meia-noite. Quando chegar a meia-noite, nós chegamos no Apocalipse. Esse relógio, quando ele surgiu, nós estávamos com 16 minutos. Que ano que surgiu isso, o senhor sabe? 1948. Após a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. E agora nós estamos a 85 segundos da meia-noite. Nós temos um minutinho ainda, 15 segundos. Um minutinho e 25 segundos. Você tá entendendo? Nossa, tá aí. Só que o que movimenta esse relógio? Hoje é questão climática, guerras e a IA. Eu ia falar da IA. Eu ia chegar lá. Por quê? Então vamos lá. A movimentação mundial no âmbito climático, guerras e IA,
é assombroso quando você estuda sobre isso, que nos revela que o Apocalipse está muito próximo. Então vamos lá, questão climática. A gente teve, no mesmo dia lá da Venezuela, 5 terremotos, né? Teve 2 na Venezuela, teve no Japão, teve na Califórnia. E teve ali naquela região ali por trás, antes de chegar nos Estados Unidos. Aí nós tivemos no Brasil, né? Manaus tremeu, Belém tremeu e Amapá tremeu. Aí, na sequência, teve um tufão gigantesco no Japão. Aí vulcões começaram a entrar em erupção. Nós estamos com vários vulcões ativos em termos de 10 dias. Tem o Etna, o Etna é na Europa, o Kilauea nos Estados Unidos e hoje eu vi um no Paquistão. Vulcão em erupção é pressão no centro da Terra. Olha só, 3 no mesmo instante. Nós estamos com o El Niño. E é o super esse ano, né? Que é o super que começou, né, na última semana de junho. E o pessoal acha que... O pessoal não percebe. Então, o que as pessoas devem entender é que não é um pregador que está dizendo, né? Um profeta. É a própria mídia que está anunciando. Diz que o último super El Niño que houve, há não sei quantos anos 1940. atrás. Matou 50 milhões de pessoas no mundo? 1840. Sim, destruiu tudo. Em 1840, no ano de 1840, isso, ele teve um semelhante. Um semelhante. Esse vai ser semelhante àquele. Esse que é maior. Maior do que aquele de 1840. Embora o mundo também há de entender que as construções melhoraram, mas eu acredito nisso, eu acho. As nossas casas são as mais sólidas. Mas o que você viu na Venezuela? Mas foi terremoto, né? O El Niño também é terremoto? Vai causar tudo. O El Niño não é só ventania, chuva, tufão. Olha só o que acontece. Tudo que envolve o clima e a natureza hoje também está ligado a terremotos. Então, o que a gente precisa entender? Esses terremotos sequentes aí, e começou, né, da Venezuela para cá, foi muito terremoto já. Muito. Inundações, daí nós estamos lá com mais de 3 mil pessoas mortas na Europa por causa do calor. É uma bolha de calor. Nos Estados Unidos chegou nessa semana que passou esse calor. E a previsão, por exemplo, para o Brasil, a previsão do pior é outubro, novembro e dezembro. Só que o El Niño começou dando enchente, deu inundação, chuva de pedra, tornado. Aqui no Paraná, né? Teve 2 cidades, foi totalmente destruída. Hoje chegou um tufão nos Estados Unidos a com vento de 320 km por hora. 320 km por hora naquelas casas lá. Aqui varre tudo. É muita... Então, veja, a gente está com... A questão climática está em alta. E outra, nós estamos em um alerta climático global. Agora. Então, aonde você só encontra a resposta nisso? Na Bíblia. Haverá terremotos em vários lugares. Jesus falou de tsunami em Lucas 21, 25, né? Que as nações ficariam apavoradas e homens desmaiariam pelo bramido do mar e das ondas. Tsunami. Sim. As nações, angústia das nações. Jesus não falou angústia de Israel, é das nações. O profeta Joel disse que todos os sinais climáticos antecipam a ira de Deus, que a ira de Deus para cair no mundo da igreja tem que ser arrebatada. Que é Joel 2, 30 e 31. Eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Fogo é calor, coluna de fumaça é vulcão entrando em erupção, que é o que começa a acontecer. Aí no verso 31 diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Romanos 8, 22, toda a criação geme. Então é como que se a natureza estivesse gemendo. Então, Isaías 24:6, a terra está contaminada, 24:5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Versículo 6, por isso a maldição consome a terra. E ali o profeta fala que o fogo vai destruir. Então veja, são profecias que a gente já vê o apontamento para onde o mundo caminha na questão climática. Essa ideia de salvar o planeta, ela é totalmente antibíblica. É antibíblica, né?
Mediante a Agenda 2030, mediante a esses acontecimentos, eles trabalhando nos bastidores, que nem a gente está comentando aqui desde lá vai Rockefellers da vida, aonde que entra essa teoria aí do que nem teve agora acontecimento? O senhor deve ter falado isso muitas vezes em podcast, principalmente quando aconteceu, quando deu esse negócio do Mike em Campo Largo. Dos extraterrestres. E saiu uma nota, não sei se oficial, lá dos 4 tipos Sim. de pessoas do extraterrestre. Isso, óbvio, que a gente como cristão acredita que não, evidentemente falando. Eu não acredito que exista. Eu, Maicon Moreno, acredito que exista. Deixar bem claro, eu não acredito que exista. Acredito que existam possessões, existam pessoas que se apropriem de alguma coisa para o mesmo. Eu acredito. Mas isso também é agenda? Sim. O Olavo, né, de Carvalho, ele dizia que para a implantação da nova ordem mundial é necessária a agenda alienígena. É uma agenda, então. Não é que exista alienígena. Então, o que é agenda alienígena? Vamos lá. Para as pessoas entenderem. Então, foi lá. Um agente da CIA foi na Fox News. A Fox News, imagine que é o SBT do Brasil. É a Globo brasileira, digamos? Não, a Globo não. É a CNN. A Globo não é CNN. E agora, a Fox News, vamos colocar que é o SBT lá dos Estados Unidos. O cara foi, um ex-agente da CIA, e ele faz 4 tipos de extraterrestres. É muito interessante isso aqui. Que foi capturado pelo governo americano. Então, tudo tem uma mensagem. Então, quem são eles? Aí ele fala dos cinzentos, né? Os greys, que são igual o filme do ET. São extraterrestres de 1,5 metro. De 1,5 metro. E esses greys são responsáveis por abdução. É eles que tiram as pessoas da Terra. Aí tem os nórdicos, que são os guardiões, aqueles loiros altos. São os bonitões que estavam com o Trump. Que supostamente estava com o Trump. Que parece o cara que fez 2 gols no Brasil. O Haaland. É idêntico. Cabelo comprido, 2 metros de altura. E muita gente diz que ele é um extraterrestre. Né? Mas não viu que tinha, a princípio, estourou nas redes sociais uma foto do Donald Trump com 2 caras loirão, grandão, vestido... Mas estourou uma foto aí, né? Sim. Aí, veja bem, que são os guardiões, tipo, são os que protegem a Terra. Aí tem os insetoides. Os insetoides são os responsáveis por ciência e tecnologia, por conhecimento. E existem os reptilianos, que são os que estão envolvidos na política mundial. Olha só que interessante. Cada um no seu que cada trabalha qual. em ordem secreta. Aí quando você olha para a Bíblia, de toda a fala que eu ouvi, a mais sensata foi do vice-presidente americano, que ele disse: extraterrestres são demônios. Demônios. Eu ia falar sobre isso. Ele falou. Por quê? Vamos lá. Efésios capítulo 6. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais a maldades e dominadores. São 4 espécies de demônios. E bate com as 4. Agora, qual é o grande problema? No dia em que a Copa do Mundo começou o filme de Steven Spielberg. Bem no mesmo dia? O dia D. No dia Eles D. anteciparam para o mesmo dia da Copa. Já assistiu esse filme, não? Não assisti, Não mas assisti tem também. várias pessoas, porque todo mundo que assistiu falou, não vá, que é horrível. Não assisti também. Mas qual é a ideia do filme de Steven Spielberg? Ele fez entrevistas antes. E ele falou que acredita em extraterrestres. E ele acredita a ponto que ele falou dos ETs de Varginha, que foi capturado pelo governo americano. Ele deu uma entrevista falando que quem veio buscar esses ETs foi os Estados Unidos e capturaram 2 ETs aqui em Varginha, em Minas. Veja, Steven Spielberg... Sabendo de coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Que aí existe um médico que também está aí na internet falando que fez a análise do corpo. Ou a biópsia, né? Isso. O que a gente precisa entender sobre essa questão? O diabo, nós estamos chegando no momento que ele vai ser apresentado pela humanidade como seres bons. O dia D é uma apresentação dos extraterrestres. No dia D eles colocam os greys, né? E eles falam de possessão. Que tipo, tem uma mulher ela tá com o extraterrestre dentro dela. Que ela recebe. Então aquilo ali é possessão. Possessão demoníaca. Então veja,
nós estamos vendo que o filme tem uma ligação de como será apresentado. E isso é tão sério que o governo americano, isso não é fake news, tem um pastor falando que foi convidado. Teve uma reunião, Michael, que reuniu pastores, o governo americano reuniu pastores, para que os pastores preparassem o povo para receber essa mensagem de extraterrestres. Então veja que a gente vê um mundo se preparando. Só que lembra qual é a primeira classe que eu falei aqui? São os Greys, que é responsável por abdução. Eu não sei se você lembra dos pastores antigos, eles sempre pregavam que quando um povo desaparecesse da Terra, a mídia ia dizer que foi os extraterrestres. Isso foi pregado muito na década de 80, 90. Ouvi falar isso já, eu sou mais novo. Que é na época de Guerra nas Estrelas, é muito antigo. Essa ideia de extraterrestre é muito antiga. Então você vê que é uma agenda. Aí as pessoas dizem, mas eu estou vendo que nem teve agora no Ceará, apareceu um monte de objeto. E aí quando você estuda sobre isso, a Área 51, lá no Arizona, nos Estados Unidos, é a área dos extraterrestres, que lá é ultramente secreto, ninguém entra. Se você descer no Google Mapas lá... É fosco. Não, quando você tem um carro até perto, quando você entra na área 51, o teu carro se transforma num disco voador. No Google Maps. No Google Maps? E aí, eles dizem que lá... Mas o que é estudado e feito dentro da área 51? A gente chama de tecnologia reversa. Então, existem naves semelhantes a discos voadores preparadas, já, que seria meio que um drone. São naves americanas para imitar, supostamente, voar e é um disco voador. Para enganar o povo. Entra mais uma vez no efeito manada, enganar o povo. E outra coisa é o projeto Bluebeam, né, que é muito antigo. Que o projeto Bluebeam, agora nós chegamos no ápice da tecnologia. Então, você tem shows hoje que eles colocam, tipo um robô querendo quebrar um domo. Querendo quebrar um vidro para passar por meio da humanidade. Eles colocam o dragão. De dia, eles conseguem colocar a imagem de um dragão como se fosse real. Na China já tem muito isso, né? De dia. Então, imagina, você está olhando uma imagem holográfica, mas quando você olha, parece... Real. Então, hoje eu acredito que com a tecnologia de satélite que a gente tem e de antenas conectadas na Terra, eles conseguem emitir imagens e som que você vai olhar e vai pensar que é um disco voador. Não teve um show do Michael Jackson que foi feito assim, com holograma, ele no palco. No palco, fazendo o show como se tivesse vivo. Então, o que nós estamos vendo? O mundo caminha por uma era de apostasia. Eu vou dizer, muita gente. Porque o filme, o Dia D, ele mostra que há outras dimensões, é como que existem outros deuses. Que não existe o único Deus. Então, qual é a ideia? Espécie de multiverso? Eles querem mostrar que os demônios, essas classes de demônios, são boas e semelhantes a Deus. Você está entendendo? Vão vender o mal, a ideia, o mal como bom, o diabo como um ser legal. Como a espécie da série Lucifer do Netflix, por exemplo, que o diabo cansou de ser diabo e veio morar aí na Terra. E eu não sou legal, sou legal. Aqui para ajudar vocês. É isso. Então, eu digo assim, a agenda alienígena, ela é altamente diabólica. E eu digo aos crentes, aos evangélicos, né, que acreditam na Bíblia, acreditam na palavra, que um dos dons que mais a igreja está precisando é de discernimento espiritual. Discernimento de espírito. Porque tem muita gente ludibriada, enganada, iludida. E a Bíblia diz, está em 2 Coríntios, acho que é 9:12, mas é o capítulo 9. 2 Coríntios 9, a Bíblia diz, e não é de se maravilhar que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz. Então, nós estamos caminhando para uma era de engano tão grande que as pessoas vão começar a acreditar que o mal é bom. E que não é como a gente aprendeu na Bíblia. E aí eles vão divulgar um monte de documento, um monte de coisa. Veja, os Estados Unidos já divulgou 3 arquivos de imagens. E
tem mais para divulgar. Então, quer dizer, eles foram soltando aos poucos, né? Sim, foram soltando. E não é estranho que junto com a Copa, eles lancem o filme e lancem tudo. É tudo meio que tá... Meio que na sequência, certinho, encaixando as coisas. Sim, então, nada mais é do que demônios. E tem muita gente que acredita, né? É bom a gente falar isso para as pessoas pensarem sobre os reptilianos, né? Que tem gente que acredita que os anjos que se deitaram com as mulheres lá em Gênesis 6 são demônios, que os enoquianos acreditam assim. Mas é muito simples você entender isso biblicamente. Biblicamente, você não tem demônios tomando forma humana. Você tem anjos do Senhor tomando forma humana. Com Gideão, exemplo. Com Ló, exemplo. Sim, entendeu? Abraão. Josué. Então, veja bem, tem o anjo do Senhor que é Cristo, né? Que é uma teofania, é uma manifestação de Cristo em forma humana e como anjo, o anjo do Senhor, e existem anjos. Mas em toda a Bíblia você não vê demônios materializado como ser humano. Homens. Você não tem. Então, se eu não tenho do Gênesis ao Apocalipse, e eu não posso usar Gênesis 6 porque era filhos de Deus, como é que Deus vai chamar filho se era rebelado já? Não era filho, então, mais, né? E outra, Deus não tem filho como criação, né? Sim, criação anjo como não filho, anjo não é filho, é criação. Não é filho. Você tá entendendo? Sim. Aí vem Mateus 22:30. No céu seremos semelhantes aos anjos, e anjo não se casa e não se dá em casamento. O anjo não tem poder de gerar vida. Porque eles acreditam... Não tem sêmen, né? Não tem. Eles acreditam que existe uma linhagem na Terra desses seres caídos, que são... Que, por exemplo, eles pegam... O próprio Vladimir Putin tinha medo da Rainha Elizabeth, dizia que ela era reptiliana. No Vaticano tem um templo da serpente, que o Papa, que é um templo bem diabólico. Dentro do Vaticano? Dentro do Vaticano, que é tipo Cristo surge da terra assim, e é um galpão. A imagem dele de fora é uma imagem reptiliana, é tipo uma serpente, algo... É bem estranho aquele templo, e principalmente o que está no púlpito, que parece demônios vindo da terra, e não é Cristo. É uma imagem bem tenebrosa. Dentro do Vaticano. É rezado uma missa lá, acho que toda quarta-feira é rezado uma missa dentro desse tá lá, santuário. Sim. E aí, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? Que não existe essa ideia. Agora, eu preciso ter um entendimento de possessão demoníaca, como foi colocado no filme Dia D. O demônio se apodera do homem. E no filme O Dia D, pelos insights e pelo que eu já ouvi, a mulher ela está possessa de um extraterrestre. Então é uma possessão demoníaca. Ela é tipo, eu não quero divindade, não quero religião, quer dizer, tá dentro dela. Tipo assim, para nós se manifestar, nós vamos utilizar um ser humano. E o demônio utiliza-se do homem para estabelecer sua vontade. E quando você entra na conspiração, eu não gosto de chamar teoria, eu gosto de chamar conspiração. Teoria não porque tem não nada, tem né? nada. Quando você pega o caso Epstein, adrenocromo, sacrifício humano. Você sabe que o Epstein, antes de ser preso, ele comprou que dilui corpo, ele comprou ácido. Foi 2 caminhões. Astúrico. Para diluir, aí diluir o quê? Só pode ser corpo humano, né? Não tem outra explicação. Aí ele tinha tipo um bunker que jogava tudo dentro do mar, que é uma ilha, né? É uma ilha, a ilha de Epstein, né? Então, assim, existe coisas ali. Existe também uma artista, uma imagem, não sei se você já viu essa artista, que ela foi convidada para uma festa e ela sai gritando: eles comem homens, eles comem carne humana. Tem esse vídeo, tá na internet, assim. E ela foi internada no hospital psiquiátrico aqui na Argentina. Tem uma também que é uma muito famosa nos Estados Unidos, que ela apresenta um talk show. E ela disse que acusaram ela dela comer cérebro humano, né? E ela tá até meio doente e tal. A Ofra? Não é a Ofra. É uma, digamos, concorrente da Ofra lá dos talk shows. Mas quando você vê aquele filme O Som da Liberdade, quem aliciava as crianças ali pela ideia era a Ofra. Por exemplo, Michael Jackson, que era tido como um cara que abusava, ele era usado para salvar e não para Ele abusar. defendia as crianças, na verdade, né?
A tal da inversão de valores. Sim, que ele dizia que iria ser morto porque ele sabia demais e não estava. E foi, né? Então, o que nós entendemos? Mas você acredita que ele tá morto? Vamos lá. Eu acredito que o Epstein esteja vivo. O Epstein, que foi forjaram a morte do Epstein. A morte dele, enforcado. Outro cara que desapareceu, que ninguém fala mais, é o Didi, né? Que fazia as festas. O Didi tá preso, né? Supostamente preso em Nova York, né? Mas o que a gente precisa entender de Epstein, de Didi, de toda essa questão, é que eles aliciavam mulheres e menores para orgias e sacrifícios humanos e canibalismo e satanismo. Para uma elite mundial. Alguém por trás deles, é isso? O que a gente precisa entender é que o Epstein era o mordomo de uma elite. Ele preparava tudo. Então, por exemplo, você quer ser senador da República? Vou te dar um exemplo. Senador da República, eles levavam para a ilha e obrigavam aquela pessoa a fazer coisas horripilantes e tudo era filmado. Para ter uma carta na manga contra aquela pessoa, é isso? Então, ou você obedece tudo que a gente quer... Ou a gente expõe e acaba contigo. Aí existe a teoria do olho roxo. Que você vê vários... Quem tava com o olho roxo no Brasil? Leonardo, esse tempo atrás. Leonardo, Ivete Sangalo. Tava com o olho roxo, né? Então, a teoria do olho roxo, eles dizem que é aplicado algo, né? Na cabeça, que é tipo uma bactéria para domínio do cérebro. Então, são rituais, olha só, são rituais de entrega de satanismo, de ocultismo, que a pessoa ela vai se conectando para se tornar totalmente possessa por uma entidade. Então, o que é a agenda alienígena? Nada mais do que um grupo de pessoas vão ser totalmente possessas para um domínio global, para a entrega do mundo ao anticristo. Então, isso está em andamento. Bate com aquilo que eu disse. Eu não acredito que tenha vida em outro planeta, mas, entretanto, é usado isso, vai ser usado, já está sendo usado, então, para uma massa de manobra enganar o povo. E, se possível, enganar até os escolhidos, né? Isso que dói, né? Aí tem muitos, né, que acreditam, infelizmente. Outra coisa, esse ano, mudando um pouquinho da conspiração no sentido de mundo, globo, como é que o Brasil entra aí? Nossa política entra, porque deve estar envolvida, se é algo global, o nosso governo, as pessoas daqui no Brasil, no sentido de devem estar envolvidas com isso, ou não, ou o Brasil é independente disso. O Brasil, eu sempre digo, o Brasil é uma colônia, né? Não tem como um país com tanta riqueza ser escravo do mundo. O Brasil é escravo dos Estados Unidos, da Europa, da China. O Brasil não é um país livre. Então, os acordos comerciais mostram que o Brasil não é dono do minério, não é dono do petróleo, não é dono de nada. Por exemplo, refinaria. Se o Brasil construísse uma refinaria, ele teria produção própria de petróleo. O Brasil importa 30% do petróleo para a frota interna. E o Brasil produz o próprio petróleo. O problema é que eles levam embora e o Brasil não pode ter soberania de petróleo. Alguém está ganhando muito. Mas por que isso? Então, acordos internacionais, malandragem. Outra coisa, vamos lá, petróleo. O nióbio, o dono do nióbio do Brasil é o Itaú e o Banco Mundial. É o Itaú? Banco Itaú? O Banco Itaú, a família feito para você também. Então, veja bem, é algo que ninguém toca. O Brasil não interfere nem no preço que de venda 90% do nióbio do mundo está no Brasil. Tá no 90%, Brasil, se não me engano. 94 ou 93. Quer dizer, todo o nióbio do mundo Só tá aqui. O nióbio do Brasil liberta o Brasil do mundo. Paga a dívida externa e faz o Brasil viver sem... Mas o Brasil não pode. Mas não está em nossas mãos, é isso? O presidente pode intervir no preço, porque não somos mais dono. Ou seja, é nosso, mas não é nosso. Então, quando você olha para a Constituinte de Ulisses Guimarães, né? De 88? De 88, parecia que o Brasil ia virar uma potência. Só que junto da Constituinte existia uma cláusula lá do endividamento. O Brasil pode estar mal financeiramente, ele tem que se endividar, e ele pode estar bem, ele tem que se endividar. Tem que estar devendo. Ele não pode se libertar da dívida. Oxe, mas por quê, pastor? Porque tudo tem um dono.
Você tá entendendo? Então, quer dizer, tudo que se gera dentro do país volta... É tipo assim, o rio volta pro mar. Vira um looping. Você tá entendendo? Então, a gente teve a Era de Ouro do Brasil. Sabe qual foi a Era de Ouro do Brasil? Ditadura militar. A Era de Ouro do Brasil, economicamente, foi no governo do PT, 2003 a 2012. Só que foi uma mudança comportamental. Por isso, hoje, o pessoal bate muito no Lula. Ninguém me chame de esquerdista. Ah, vou entrar nisso pra gente encerrar esse podcast. Vou ter que entrar nisso pra gente mas encerrar. O que acontece? O crente, por exemplo, que vota no Lula, ele não é de esquerda, ele é lulista. Porque foi nesse período que o brasileiro financiou casa, financiou carro, andou de avião e o filho foi pra faculdade. A economia foi pra cima. A economia voltou a cair em 2014. Um pouco antes, pastor, por causa da crise mundial que teve nos Estados Unidos em 2008. Mas ainda ela se manteve ali. Sim, mas ela começou a ter uma caída em 2008, aí já era 2009. Dilma, né? Aí, o que acontece? O Lula até falava que era marolinha, mas, entretanto, algumas empresas multinacionais que sofreram. Aí, o que acontece? O Brasil sobe no governo Bolsonaro, explode. Mas, peraí, só pegar um gancho, desculpa, o senhor conclui na sequência. Então, hoje a pessoa que vota no Lula não é porque ela é de esquerda, é porque ela é lulista. A diferença porque... É legal falar sobre isso, porque a gente teve um vídeo agora nosso aqui recente que estourou nas redes sociais, onde a gente fala sobre o que é ser de esquerda e se cristão pode votar na esquerda. E, de fato, na nossa concepção, não. Não pode. Mas, entretanto, nossa, o que tem gente ali, eu sou da Assembleia de Deus, sou presbítero e voto na esquerda. Mas um monte de gente comentando. Mas por causa disso, vive da glória... Da glória do passado, da época do Lula. Então, assim, em outras palavras, ela não é de esquerda porque ela entende o que a esquerda defende, ela é de esquerda porque ela vota no Lula. Ela é totalmente ignorante, ela não entende o que é a agenda. O Lula é o cabeça, o Lula é um... O Lula é o quê? É um maligno. É um maligno? Porque, veja que toda a gente... Por exemplo, vamos dar só um exemplo. O Lula mudou toda a cartilha de ensino do Brasil. É Paulo Freire total, Tudo que é ensinado no Brasil hoje, o Brasil teve a maior compra, maior produção de material didático do mundo, mais de 2 bilhões foi gasto. Mudou todo o sincronismo de educação do Brasil e o que está sendo ensinado só tem 4% de comprovação científica. E da onde ele arrumou os outros 96%? Só 4%. Então, tudo que está sendo ensinado na escola, por exemplo, a questão de chamar as pessoas de fascista, toda essa ideia está sendo propagada como algo bom para uma geração inteira. Quem mudou isso foi o governo do PT. Só que se você mostrar isso, a pessoa não entende. A pessoa lembra que eu comprei carro, chegou luz na minha casa, eu andei de avião, eu consegui financiar a minha casa. Lembra dos benefícios. E ele não consegue enxergar o todo, né? O todo. Então, aí o que acontece? Tivemos a pandemia, agora os números estão mascarados, mas se você conversar com empresários e com o brasileiro, tá todo mundo quebrado. Tá feio. A inflação tá nas alturas, o preço das coisas está muito caro. E aí o que a gente precisa ver? O Lula entrou para quebrar mesmo. Quebrar o país. O Lula entrou agora em 2022 para quebrar o país. Quebrar o o agro agro. É 2% do PIB, é o agro. E aí você vê... É isso? É 2% do PIB? Só para você entender o baque do agro. As bets lucraram mais que o agro. Pois foi. E uma das maiores receitas é o agro. Se você Pois for é. analisar. E aí como é que pode, jogo de azar, arrecadar mais do que a agricultura? O povo tá altamente endividado e viciado. Tem gente que usa o cartão do Bolsa Família para jogar em bets. E aí, o que a gente precisa entender? O Lula voltou, quem apoiou? O governo americano, a USAID, que o Elon Musk fechou. O que era a USAID? Era uma agência do governo americano que financiou toda a esquerda no mundo. E era do Elon Musk. Veja bem, Barroso foi lá na USAID pedir apoio para controle da mídia no Brasil contra o Bolsonaro na eleição. Foi. Teve a questão do programa de rádio. Eles tiraram um monte de hora do Bolsonaro no Brasil inteiro de rádio e soltaram só o Lula. Eles interferiram em tudo. Em tudo. E é por isso que o Barroso saiu e está em silêncio até agora, porque ele sabe o quanto que ele interferiu aconteceu. Demais, né? A USAID fechou, a torneira fechou, todos os presidentes da América Latina de esquerda saiu. Só falta o Lula. Só falta o Lula. Outro gancho sobre isso. É o Lula mesmo que tá aí?
Eu acredito que é. Ou é um clone? É muita teoria É muita teoria para pouco. para não ser ele, né? O pessoal diz como é que pode e tal, a questão do pé, a questão do tamanho, a questão de... Aí entra naquele, foi curado do câncer meia dúzia de vezes já, né? Aí entra talvez naquele Aí, lá no início que nós conversamos. O que a gente precisa entender? É interessante isso para a gente concluir, que nesse momento as pessoas precisam entender isso. O candidato do sistema, que saiu na The Economist, antes do Flávio sair candidato, na The Economist, que quem é dono da The Economist é a família Rothschild, o sistema Banco Mundial, Banco Central, tudo ligado aos Rothschild. Que o Lula é um retrocesso para o Brasil. O Lula seria semelhante ao Biden. Ele não é viável, porque com a idade que ele está, ele não conseguiria, no crescimento que o Brasil precisa, ele não ia acompanhar. Então seria um retrocesso. E aí eles colocaram embaixo do Lula, uma reportagem, Tarcísio de Oliveira. O melhor candidato do Brasil hoje seria o Tarcísio. Para a agenda deles. O que eu tô falando aqui, o Alan dos Santos, o Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro falou que o candidato do sistema era o Tarcísio. E porque o Bolsonaro não aceitou, é por isso que ele está preso. Então eles tentaram colocar na mente do Bolsonaro que era para abrir para o Tarcísio e ele não colocar ninguém da família. Ele teimou, levou tornozeleira, teimou, foi para cadeia. O Bolsonaro não tem crime nenhum. Uma das maiores injustiças que nós temos hoje é o Bolsonaro preso. Se você for analisar, você não tem corrupção, você não tem roubo, você não tem nada. Ele se encontrou com os embaixadores, né? Só que agora, o que acontece de 10 dias para cá? A Michelle me grava aquele vídeo. Por que disso? Qual é a raiz desse vídeo? Vamos lá. Ela grava o vídeo dentro de casa com o Bolsonaro dentro de casa. Você acha que o Bolsonaro não sabia desse vídeo? Então, isso... Ela deu a entender... Daí ela foi e publicou o vídeo do garotinho da festa das astronautas em Nova York. Foi. Já foi comprovado que o Flávio não estava lá, que o Flávio estava em Brasília no dia da festa. Então, ele não tem nada a ver com aquela festa. Mas ela deu a entender... Que tava, que tinha. Mas que tem político de direita ali, tem. Eu vi pessoas de direita falando que o Bolsonaro não sabia desse vídeo da Michelle. Aí eu confesso pra você, pastor, eu discordo, porque dentro da casa dela, tá 24 horas com o marido dela dentro de casa, que é o Bolsonaro, tá preso de forma domiciliar. Tu achas que ele não sabia que ela tá dentro no escritório da casa gravando um vídeo que deve ter tido roteiro, deve ter tido pessoas... Não, é isso que... O que as pessoas precisam entender? Existe um cenário, existe lá a mão das libras, existe um negócio lá, a camisa dela tá com os frutos do espírito, amor, longanimidade, benignidade. Tem vários pontinhos ali e interessantes. A fala dela foi organizada. Alguém preparou aquela fala. É um roteiro, né? Não foi por acaso. Só que ela falou verdades, tá? Porque o Ciro Gomes se aliar ao Bolsonaro no Ceará... Isso que eu ia comentar. Eu acho que tem um pouco de verdade, porque eu não Gomes voto no Ciro de forma alguma. O Ciro Gomes chamou todos os filhos de Bolsonaro de filhotes de serpente. Chamou o Bolsonaro de serpente. De tudo, de ladrão. Falou que roubava do posto de gasolina. Sim. Acusou o Bolsonaro de lá. E ele fala com tanta veemência aí que eu pego também um pouco a questão Bolsonaro. É que ele fala, se for mentira, o Bolsonaro que me processe. Ele fala nos vídeos isso, o Ciro e o Bolsonaro nunca o processou. E você sabe que quando você estuda sobre isso, é muito pesado essa questão, porque a direita não quer que fale nesse assunto. Só que saiu agora, na Malu Gaspar... A Malu tá arrebentando, né? A conversa do líder do PL, quem é o... Valdemar. O Valdemar com a Michelle. E na reunião... O Valdemar levou um documento para Michelle assinar que ela não está bem emocionalmente, por isso que fez o vídeo. Para se retratar. Tipo, tô maluca. Tipo e isso. Ela brigou, saiu e a última dela foi elogiar o programa de educação de Libras do PT. Só que o que está acontecendo? O sistema quer um candidato de centro. Você acha que ela vai vir candidata, pastor? Eu não sei se ela, mas pode surgir alguém, tá? Porque não tá ainda decidido. Não. É agora, né? Que vai sair. Final desse mês, né? Todo mundo até o exato momento é pré-candidato. E essa bagunça tá vindo proposital para abrir uma terceira via. Você tá entendendo?
Você acha que pode vir o Tarcísio ainda? O governo americano não quer mais o Lula. Na realidade, hoje abriu investigação, né? Saiu a conversa do Vorcaro com o que estava privado, que o Alexandre de Moraes privou. Quebraram a criptografia e soltaram. O Vorcaro pedindo para acabar com a investigação. E também o FBI agora, com os caras que foi embargado pelo PCC, pelos Estados Unidos, chegou no careca do INSS e chegou no Lulinha. E o André Mendonça se posicionou que vai entrar com uma ação contra o governo por tentar interferir na investigação do Banco Master e do INSS. Então, só o Banco Master e o INSS derruba o governo. Porque vem a questão do Jacques Wagner, que saiu do governo. Outra coisa que eu achei muito estranha, o dia do vídeo da Michelle foi exatamente no dia que o Jacques Wagner saiu do governo. Então ninguém falou do Jacques Wagner. E todo mundo só falou... Meio que camuflou, né? Entendeu? Só da que... Michelle, óbvio. A corrupção do Banco Master é Rui Costa e Jacques Wagner. Eles são cabeça dos precatórios. Toda a questão que se espalhou pelo Brasil vem deles. E também acharam um paraíso fiscal nas Bahamas, uma conta bilionária do Vorcaro que estava escondida. Estava mocadinha lá, é verdade. Então, o que acontece? O governo Trump e Israel tá com 8 celulares do Vorcaro. 8, você sabia né? disso? Sabia, já ouvi falar isso. O André Mendonça mandou, porque eles não conseguiram quebrar a criptografia. Eu acredito mandou que até o que lá. tá chegando agora... Vem de lá, descriptografado agora de lá. Imagine a CIA com o celular do Vorcaro e a Mossad, que é a maior inteligência do mundo. Então ali tem que é israelita, né? Todos os políticos corruptos. E hoje... Tem gente de direita ali? Tem. Será? Acho que não. Muito. Não, não tem nada. Tem governador, prefeito, vereador, senador, ministro, tem tudo. Ali tem. Na verdade, acho derruba que a República. Tava comendo na mão do Vorcaro, né? E aí, o que a gente precisa entender nisso tudo? Os Estados Unidos, que é a América inteira, e o Brasil é a galinha do ovo de ouro. Faz sentido. Então o pessoal acha, né, que se voltar à direita vai melhorar e tal. Eu digo, do jeito que tá o Brasil, vai demorar muito tempo para respirar. O Lula tá gastando mais de 1 bi por dia para se reeleger. Tá queimando dinheiro, né? Tá girando muito dinheiro, só que quem que vai pagar tudo isso? Vai vir a conta. Quer dizer, já tá vindo a conta. Nós vemos a taxa de juros a 15%. Nunca na história do país o dólar batendo algo surreal. Aí entra a questão do desemprego. Se você tirar as 50 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, nossa, quer dizer, um terço, nós estamos... Brasil, 220 milhões de habitantes, quer dizer, um terço da população, quase um terço da população, um quarto da população recebe Bolsa Família. Sim. Mas a metade da população recebe uma espécie de assistencialista, que 92 milhões de pessoas, salvo engano, estão recebendo uma espécie, seja um Vale Gás, seja alguma coisa, estão recebendo um benefício do governo. Então, ou seja, onde você tem um país onde a metade da população recebe benefício, alguma coisa não está bem. Eu costumo dizer, né, a ideia do salário básico universal, ela está sendo testada no Brasil. Alguma coisa não está legal aí, né? Não, porque assim, no futuro, por causa do desemprego, o governo vai dar salário para o povo, e é mundial. Onde é que está sendo testado isso? Na China e no Brasil. Então, o Bolsa Família é um teste já do salário básico universal. Como as pessoas se comportam recebendo um auxílio do governo. Isso vai ser mundial. Até 2030, você coloca aí bilhões de pessoas sem emprego. Robôs em tudo. A Volks anunciou 100 mil baixa até 2030. A IA está envolvida nisso também. Sim, mas os robôs vão assumir o posto de trabalho. A BYD monta um carro em minutos com computador. Só robô, né? Então a gente vê que a mão de obra ela vai ser trocada. Na Índia, as donas de casa elas estão trabalhando, elas estão recebendo dólar para trabalhar com o celular na testa. Por quê? Todo esse movimento de dobrar roupa, varrer casa, fazer comida, está sendo já programado para os robôs trabalhar nas casas. Vai ser tipo aquele filme futurista que a empregada é um robô?
Sim. A ideia é essa? A ideia é essa, já estão programando. Então, assim, precisa desses detalhes, desses macetes humanos. E é 2030. Tá aí, né? A gente não tem noção da quantidade de robô humanoide que já está pronto para isso. Para começar a trabalhar. E quem que perde? O ser humano cada vez mais vai se tornando um ser descartável. O futuro é um sistema que eu acredito que é o sistema da besta. Como no Brasil. O governo te dá migalha, mas para você receber, você tem que ser totalmente submisso a ele. Você só encontra nisso no Apocalipse. Pra gente terminar aqui, que tá na hora mesmo, que o senhor tem um compromisso na sequência, aí eu olho a agenda da esquerda daí. A questão de tudo que ela defende, tudo. Eu não tô falando porque eu gosto sempre de separar, pastor, não sei se existe como separar, o senhor pode me ajudar com a sua inteligência. Existe como separar a esquerda, o que ela defende de forma econômica sobre o assistencialismo, sobre, às vezes, tirar do rico, taxar mais o rico, com a agenda que ela defende, que é a agenda, por exemplo, da sexualidade das crianças, sexualizar as crianças, liberação isso são agendas, liberação das drogas, aceitar, que nem aí nós temos a Erika Hilton, que é uma suposta mulher, mas na verdade é um homem que está no Ministério da Mulher. E a gente tem que engolir isso, tem que supostamente aceitar isso e não pode isso dá até processo contra a gente, perde ainda, isso é que é o pior. A pergunta que eu lhe faço é, a esquerda, isso é uma agenda ou eles trabalham assim mesmo? É uma pergunta que eu faço. Tipo, se você for no Google digitar o que é ser de esquerda, o Google vai te falar lá, ajuda aos mais pobres, aos mais necessitados. Está no Google isso, você pode dar um Google aí e você vai ver. Até se você for, tem gente que fala, Jesus era de esquerda, porque ele andava com os pobres, já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Sim. Andava com os pobres, os pastores de esquerda. Os pastores de esquerda defendem isso, né? Mas a pergunta que eu faço é, isso é o que a economia, a forma de pensar deles, ou isso é a agenda que veio conforme crescendo e está virando isso aí que está virando hoje? Como é a hoje? melhor forma? O que as pessoas precisam entender hoje? Qual é a melhor forma de dividir um povo? Conquistar um povo é dividindo ele. Então se polariza. Por exemplo, a América do Biden tinha trans no exército. Tinha toda a agenda, né? Os prédios públicos com bandeira LGBT. A McDonald's, Burger King, Facebook, todas as megas empresas, tudo. Aí virou aquela febre. Donald Trump entrou. Acabou com tudo. Todas as megas empresas, a Disney. Tudo virou de direita. Como é que é o nome da agenda? Woke. Ela caiu por terra. Então, o que acontece? Mas, neste período que ela esteve, ela ganhou um domínio e uma expansão. Então, existe muita gente que aderiu à ideia. Você está entendendo? Aí vem o conservadorismo, vem uma alavanca. Porque quem está lá é uma religião, tá? O esquerda, eu digo assim, que eles têm uma seita. Porque qual é a filosofia esquerda? É justiça social. A gente tira do pobre para dar do rico para dar pobre. Então, eles têm a nossa missão é acabar com o capitalismo para gerar um bem-estar para todos. Mas isso não funcionou em lugar nenhum. Não. Mas a ideia deles e aí eles incorporam essa ideia e é difícil você arrancar uma pessoa. Difícil. Como você mesmo falou, né? Que a gente tem muita gente no nosso meio que bate no peito e diz eu sou e pronto, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. E aí, você vê, a direita, ela é ultraconservadora e uma outra ala liberal. Qual é o objetivo disso? Enquanto não se movimenta as coisas, tá tudo em paz. Mas se houver um movimento, o próprio povo se destrói. Aí vem o sistema... É o tal de dividir para conquistar? Dividir para conquistar. Então o mundo polarizou, você está entendendo? O Brasil é totalmente dividido. Totalmente. Hoje. Tem famílias divididas, amizades romperam, igrejas divididas, tudo por causa de política. Eu fico abismado, entro lá nos comentários, tem vídeo que tá com 100 e poucas mil visualizações, nossa, 190 mil e tá lá, mas que tem, eu sou de esquerda e voto no... Eu sou cristão, sou crente, sou pastor, e voto, graças a Deus voto no Lula, é tetra. E aí eu fico pensando assim, não sei se mas uma entra hipnose. É uma hipnose, então é uma lavagem. Sim, a mente dele está totalmente... Mas entra naquilo que o senhor falou lá atrás, então eles não são teoricamente petistas, eles são lulistas, por causa que entra em 2003 para cá, de ter dado e foi uma agenda econômica para o Brasil, ali muita gente se
ela enquadrou. deu certo na Subiu, vida, né? Tem muita gente que hoje... Eu vou falar uma coisa que o meu saudoso pai falava. Meu pai sempre foi trabalhador, sempre assim, né? Levantou cedo. E ele falava, olha, podem falar o mal que quiser do Lula, mas a época que eu mais prosperei foi na época do Lula. Sim. Não, foi uma época áurea do Brasil. Economicamente na história do país, né? Foi a época que mais girou dinheiro, mais pessoas ganharam dinheiro, mais gente foi para a universidade, pobre andou de avião, viagem internacional. Tudo que não existia numa classe gigantesca do Brasil começou a acontecer. Mas não teve também por causa das commodities chinesas, dinheiro que entrou, jogou dinheiro, não teve isso também? Teve. Então, foi uma agenda. Faz sentido ser uma... Era aquele momento, mas não foi só no Brasil, né? Foi meio que global esse crescimento. E depois veio daí 2009. No 8 e 9 que veio quebrou a bolha. O buraco. E agora nós estamos diante de outra bolha aí, mundial, que vai explodir. Então vamos lá, gente. Estamos chegando ao final, pastor. O senhor tem que ir embora, a gente entende. Fizemos 1 hora e pouco de episódio, mas é muito bacana. É assunto que eu particularmente gosto. Não é nem teoria, né? É conspiração mesmo. A gente gosta desses aí, eu gosto demais. Mas é bom deixar claro aqui, não te cortando, que claro. O Trump e os Estados Unidos, eu não creio que... O Lula disse que eles vão querer intervir. Mas eles vão monitorar toda a eleição e tá todo mundo blindado. E eu acredito que o senador Vieira, lembra da CPI do crime organizado? Do crime organizado. Que denunciou. Dizem que ele recebeu apoio do governo americano e eu acredito que o André Mendonça também, por ele ter enviado o celular para Mossad e para a CIA, ele também tá com costa larga, que é a estrutura americana está dando base para ser feito o que está sendo feito. Quem que vai ser o ministro do STF que vai cuidar esse ano É o Cássio Nunes e o André Mendonça. Os dois indicados Bolsonaro vai cuidar do STF. E a ponto que o Flávio Dino já está tentando intervir. O Tribunal Superior TSE. O Flávio Dino já quer que o Supremo monitore também. Quer dizer, eles querem estar perto do TSE para... Por saber que tá difícil. Porque a eleição de 2022 foi o Xandão, né? Sim. Aí o Xandão fez o que quis, né? Não vamos mal, cara. Gente, obrigado mais uma vez você que esteve conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estiveram conosco. Fique ligado que durante a semana sairá vários cortes aí nas nossas plataformas e é sempre um prazer. Toda segunda-feira estamos aqui a partir das 18h30 e a partir de quinta-feira agora estaremos com um novo projeto com a nossa grande parceira Tainara, que será o podcast Mulher. Para você, irmã, que acompanha o Pela Fé, vai ter um podcast com irmãs aqui para um novo projeto que nós estamos lançando. Então fique ligado a quinta-feira, fica ligado nas nossas redes sociais que será anunciado, mas a partir das quintas-feiras, a próxima quinta-feira será o primeiro episódio, a partir das 16h30, 4h30 da tarde, estará aqui a Tainara junto com as nossas convidadas para um bate-papo sensacional, o bate-papo delas, né? Aí eu não sei o que vai acontecer, não estarei aqui, mas vai ser um bate-papo dentre elas e vai ser sensacional. Você é a nossa convidada. E você que é homem quiser assistir também, fica à vontade, né? Com certeza. Para todos. Pastor Carlos, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço por estar aqui, que Deus abençoe e boa viagem de volta. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, Jesus. Bora.